100%. Estão me ouvindo bem? Perguntar aqui se estão me vendo bem também, mas preciso ligar a câmera. Não estranhe balançar, se vocês se incomodarem e ficarem tontos. Porque eu fiquei a manhã toda hoje sentado numa cadeira muito desconfortável. E agora não quero ficar sentado numa cadeira, tá? Desculpa o povo aí. Beleza, da aula passada, pessoal, alguém lembra alguma coisa? Eu fechei com um conceito do que não era economia, certo? Vocês lembram bem disso? Agora eu quero ouvir a turma. O que não é economia? Que eu falei na aula passada. Fiquem à vontade aí para usar o chat, para ligar o microfone. Ninguém lembra? Preciso de uma interaçãozinha aí com vocês, tá? Pra gente poder começar, para saber que vocês estão na aula comigo. Finalzinho da aula passada, a gente conversou, olha, o meu está na rua aí, mas já deu ok dizendo que está na aula. E eu convidei a galera também para ligar a câmera, né? Quem quiser ligar a câmera, quando for falar, ok, né? Então, ligar a câmera quando for falar, quando puder interagir, tá bom? É um convite para a gente desenvolver competências que vão ser demandadas, não só na disciplina, como na carreira da gente, né? Então, eu creio que a carreira que a gente está se preparando, que a gente vai ingressar aí, ela vai demandar alguns comportamentos, algumas atitudes, e eu creio que o fato de ligar a câmera pode ajudar no desenvolvimento dessas competências, tá? Vocês podem desenvolver melhor a competência de vocês ao ligar a câmera. O professor quer dizer que se eu não ligar a câmera eu estou ultrapassado? Não. Não é uma regra muito evidente, muito clara e muito direta, tá? Mas quando a gente liga a câmera, a gente está se colocando à disposição da ferramenta, está utilizando o máximo que ela pode oferecer para a gente. E eu creio que isso é uma dica, né, uma fórmula de crescimento que a gente consegue adicionar no nosso sistema de ferramentas, né? Então, sinceramente, eu creio, olha, o Edmilson aí já está mostrando para mim que ele não tem vergonha da câmera, né? Então isso é importante. Se fosse uma sala de aula presencial, né, pessoal, a gente ia estar interagindo, ia estar todo mundo se enxergando. Eu acho que seria o mínimo a gente ligar a câmera. Lógico que eu não vou demandar e exigir que a gente faça isso. Olha, eu mesmo, né, se estivesse no presencial, não estaria me embalando numa rede, né? Me embalando numa rede aqui tranquilamente, enquanto a gente começa a nossa aula. Então, entendo que a gente tem nossas restrições, ninguém é forçado a ligar a câmera, mas é o meu convite para que... Sim, tudo bem, sem problema. Cuidado que se estiver dirigindo, presta atenção na rua. Pode desligar a câmera. Se estiver dirigindo, não precisa ficar olhando para cá. Hoje mesmo, eu quase bato o carro por causa disso. Não vale a pena. Então, bora lá, pessoal. No finalzinho da aula passada, eu queria deixar um comichão com vocês. Eu quis falar sobre o que não é economia. E eu falei uma coisinha: economia não é poupança. Economia não é gastar melhor dinheiro. Economia não é guardar dinheiro para fazer uma compra. Né? Não é ter um objetivo especificamente lá e você reservar parte do dinheiro. Estou fazendo uma economia para minha viagem à Disney. Né? Estou fazendo uma economia para comprar um sapato para passar o Natal. Né? Então não se trata disso. Né? Não é especificamente isso. Tem a ver, né? Não é um uso inadequado, mas é uma redução do termo, e essa redução do termo pode induzir a gente a erro. Então, de cara, eu já quero dizer para vocês que economia não é simplesmente guardar dinheiro, tá? Então, gastar melhor o seu dinheiro, ou fazer uma poupança. Isso tudo tem a ver com economia, mas economia não é somente isso, tá? Só para deixar de cara essa historinha aí com vocês, tá bom? Então, na aula passada eu falei isso, que economia não era só guardar dinheiro, economia não era somente poupança. Para a gente não pensar que a gente vai estudar economia como matemática financeira, por exemplo. Outra disciplina que eu estou ministrando, inclusive. Né?
Quem quiser, acho que já não está mais aberta a inscrição, né? Matemática financeira. Mas creio que semestre que vem a gente vai estar junto também fazendo matemática financeira mais uma vez. Então, olhar para a economia não é olhar somente a tua estrutura de gastos, né? E guardar dinheiro, fazer um saldo positivo. A economia é mais do que isso. Tem a ver com a casa da mãe Joana. Cheguei a falar da casa da mãe Joana para vocês na aula passada. No finalzinho da aula, acho que eu falei também. Desculpa a confusão, é que nos 2 primeiros horários da segunda, eu dou aula de introdução à economia também para outra turma. Então, fica meio misturado aqui na minha cabeça se eu falei ou não, né? Mas vamos lá, casa da mãe Joana. Alguém aqui sabe o que é casa da mãe Joana? Já ouviu falar esse termo? Pode ligar o microfone, estou com o alto-falante aberto, vou escutar vocês. Quero escutar a voz de vocês. E fica à vontade para participar no chat também, tá? Mas o que é a casa da mãe Joana? Já ouviram falar nesse termo? Estou esperando, ninguém ouviu ainda. Onde todo mundo pode entrar, o Lucas colocou aqui. Bruno falou que já ouviu, já. O que tu acha que é, Bruno e Thaís? O que vocês acham que é a casa da mãe Joana? O Lucas colocou ali, olha, onde todo mundo pode entrar. Quem mais? Lugar bagunçado, onde ninguém governa. Interessante essa resposta. Onde ninguém governa. O Dimas colocou aqui, um lugar bagunçado, né? Lugar de bagunça, o Dimas colocou, lugar de bagunça. Ok, vamos lá. Casa da mãe Joana. Vocês sabiam que economia tem a ver com casa da mãe Joana? Eu vou colocar aqui para você. Parece que não tem nada a ver, mas tem, né? Eu só quero. Eu vou mostrar o conceito, aí vou fazer uma perguntinha, tá? Vou colocar na tela aqui para vocês uma apresentação. Fique à vontade para tirar print. Se estiver dirigindo, não tira print, deixa para depois, vai ficar gravado. Já vai apresentar a tela para vocês aí, tá? Só um momento. Tá todo mundo vendo a tela aí? Todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim, show de bola. Então, bora lá. Obrigado, Alisson. E Iane, né? Tá aqui, ó. Economia. Deixa eu só mandar isso aqui. Oculto. Aqui. Economia, todo mundo vendo aí, né? Deriva da junção dos termos gregos oikos e nomos. O pessoal tem um hábito, não sei se é bom ou ruim, de ir atrás da etimologia, né? Para ver a origem, o tronco lingual daquela palavra, para a gente entender o conceito, por que ela existe. Né? A parte da economia, como já sempre existisse, não. Ela nasce da junção de termos. Antes disso, antes dessa junção, não existia o que falar de economia. Né? Foi uma demanda linguística que orientou essa formação. Então, a economia tem uma origem. Eu gosto sempre de ir atrás dessas origens. Né? Então, está aqui no grego, oikos, que quer dizer casa, e nomos, que quer dizer costume, lei ou regra, foram juntados e dando o termo economia, ou então oikonomos, né? E aí, com o tempo, se tornou economia no latim, resultando em regras ou administração da casa e do lar. Regras ou administração da casa e do lar. A gente acabou de falar aí um pouquinho sobre a casa da mãe Joana, né? Não falou na casa da mãe Joana? Não. Aqui na minha casa, né, eu não tenho o hábito de tirar o sapato e a sandália na porta de casa. Né? Eu entro em casa e meus filhos e a minha esposa e alguns convidados entram de sapato em casa. Né? A gente tem uma área de entrada, dá para limpar bem o pé antes de entrar, então as pessoas entram de sapato. Mas quando eu vou na casa da minha pastora, lá da igreja, na casa dela todo mundo tira o sapato antes de entrar. Né? Até aqueles que entram aqui em casa não tiram o sapato, lá na casa dela eles tiram. Eu não tiro em casa também, mas lá na casa dela eu tiro o sapato e entro. Né? Às vezes até sujo meu pé, minha meia lá. Eu trabalho na polícia, então às vezes uso bota, né? Eu uso quase todos os dias bota. Então é difícil a gente tirar uma bota e colocar de novo a bota. Tem muito cadarço, né? É um negócio chato. Mas eu vou lá e tiro,
Por que eu faço isso? Porque eu me sujeito à regra da casa dela. Eu sou um visitante na casa dela. Eu não posso pôr a minha regra na casa da pastora. Então, quando eu chego lá, eu tiro o sapato, entro. Mas quando eu chego na minha casa, eu entro de sapato. Eu vou tirar o sapato lá para a sala, então lá na cozinha, quando eu sento. Né? Mas eu entro com o sapato. Então, são regras diferentes. Eu posso fazer uma série de exercícios, olhar para a casa dela e entender, poxa, por que as pessoas tiram o sapato antes de entrar? E por que não tira na minha casa? São costumes diferentes, tá? A regra, ela é uma manifestação dos costumes, tá? Não o contrário. Quando acontece o contrário, tem algum tipo de autoridade exógena, autoridade de fora, né? E que está impondo uma regra para um costume ser criado. Então, normalmente, a gente tem primeiro um costume que se transforma numa regra, né? Então, quando a gente vai na casa de alguém, que a gente vai entrar, que tem um monte de sandália e sapato na porta, a gente é instado, a gente é convidado, não formalmente, fala, olha, para você entrar na minha casa, você tem que tirar o sapato. Mas você tira o sapato e entra, porque todo mundo entrou e tirou o sapato. Né? Então, você é convidado a proceder assim, de maneira informal. Então, essas regras constituem uma sociabilidade diferente. As pessoas interagem de uma forma específica por conta dos seus costumes. Tem um texto do Norberto Bobbio chamado Outsider, é bem interessante, que ele conta que uma vez outsider, você sempre vai ser outsider. O que é um outsider para ele? Esse termo não foi traduzido do livro, tá? Por isso que eu estou falando em inglês. Mas é o de fora. O outsider é um de fora, né? Um estrangeiro, um alienígena. É aquele que não compõe, que não faz parte daquele grupo principal. Então, quando a gente, brasileiro, vai, por exemplo, visitar a Alemanha, ou vai visitar Noruega, em outros países nórdicos, a gente vai visitar esses países, os costumes são bem diferentes lá. Os valores são diferentes. A ponto da gente estranhar, por exemplo, aconteceu com um amigo nosso, né, o exemplo é bem interessante, quando ele ia em visita na Alemanha, uma das catracas do metrô estava quebrada, e aí as pessoas deixavam o dinheiro da passagem em cima da catraca e passavam para pegar o metrô. E às vezes não tinha troco, né? Porque a catraca estava quebrada e o cartãozinho que dava acesso não estava funcionando. Então não tinha onde comprar, porque todo o sistema estava montado para que o cartão funcionasse. E aquela catraca específica de acesso não estava funcionando. Então as pessoas passavam por lá e deixavam dinheiro em cima da catraca. E aí ele parou, estranhou aquilo. Esse processo de estranhamento é natural quando a gente tem regras, costumes, principalmente costumes diferentes. Aí ele parou, estranhou aquilo, disse, ué, e ele, enquanto brasileiro, na Alemanha, diante de uma catraca quebrada, ficou naquele breve dilema existencial, né? Eu passo e não pago, né? Ou eu pago e passo igual os outros estão fazendo. Né? E outro talvez tivesse um dilema ainda pior, né? Eu passo e levo todo esse dinheiro que está ali em cima da catraca e não pago, ainda pego o metrô que nem todo mundo. Né? Isso não passou na mente dele, passou se paga ou se não paga. Né? E ele pagou e deixou com um troco lá, inclusive, e não tinha troco, não estava trocado. E foi pegar o metrô. Então, assim como quando a gente vai entrar na casa de alguém, que não é um costume nosso tirar o sapato, e o sapato está ali na frente, a gente acaba tirando o nosso sapato para poder entrar, ele também foi feito dessa natureza. A natureza dele era pagar. Aqui no Brasil, quando a catraca está quebrada, meu filho, salve-se quem puder. Né? Você passa e passa, onde passa um boi, passa uma boiada. Né? Quando você vê a boiada inteira, está passando na catraca. Né? E assim, e graças a Deus, né? Você agradeço a Deus porque eu não precisei pagar essa passagem hoje. Né? Deus quebrou essa catraca para eu passar sem pagar. Né? Se coloca um monte de subterfúgio para explicar uma coisa que é um desvio. Né? Ah, mas a catraca estava quebrada, por que é um desvio? Né? É um desvio moral, é lá na essência da coisa. Você sabe que precisa pagar para andar de metrô, para andar de ônibus. Né? Você sabe que precisa pagar. Né? Posso passar aí, e fulano, posso pular a roleta? Quem nunca pulou roleta, né? Andando de ônibus aqui em Macapá, passar por baixo, passar por cima, que é aquilo? Você está burlando o sistema. Né? Morei no Rio há algum tempo e não podia pular roleta de forma nenhuma. Ninguém pulava roleta, não era porque era bonito, estar com vergonha, não, porque tinha uma câmera filmando a roleta. E se o cobrador, ou então o motorista que acumulava a função de cobrador, autorizasse pular a roleta, ele receberia uma punição, ele não poderia deixar pular a roleta. Ele tinha que parar no posto para reportar o problema, para reportar para o fiscal dele, que tantas pessoas pularam roleta, e a pessoa ia ter que mostrar pela imagem que não quis deixar o pessoal pular a roleta. Então, é o hábito, é o costume. Né? Então, a gente tem esse hábito. A gente
quer se dar bem, é o primeiro passo de que as coisas não estão funcionando como deveriam, a gente quer se dar bem em cima de uma falha sistêmica. Enquanto que lá, não estou falando que eles são melhores ou piores, né? Mas lá é diferente. Né? Enquanto, por exemplo, outro exemplo que ilustra bem esse meu ponto de vista é o seguinte: ainda na Alemanha, outra pessoa dando relato falou assim: olha, se você chega antecipado na Alemanha, foi o caso dele, ele foi com outro brasileiro, ele estava visitando outro brasileiro, era residente, então já compartilhava de muito, de alguns valores lá, e já aprendeu, né, com as orientações sociais, o proceder, o se comportar conforme os valores deles. Se ele concorda ou não concorda é indiferente, mas ele começou a praticar os valores. E eles se prepararam para uma palestra, chegaram cedo, dos primeiros carros a chegar na palestra, e no estacionamento ele parou no lugar mais distante. Aí o brasileiro que estava visitando ele falou: ué, cara, mas por que você não parou lá do lado da porta? Você chegou primeiro. Você chegou primeiro, então você pode estacionar onde você quiser. E por que você quer parar longe? Aí falou: não, não, aqui as coisas são um pouquinho diferentes. Aqui a gente deixa essa vaga perto da porta para quem chegar com pressa. Muito provavelmente alguém pode se atrasar, e ao se atrasar, vai precisar ficar mais perto da porta. Se eu cheguei com tempo, eu posso parar o carro mais longe e dar uma caminhada até a porta. Não faz sentido para a gente, né? Para a gente é um bobo o cara que faz isso, né? É um tolo, porque o abestalhado, né? Ele conseguiu chegar cedo e vai estacionar longe, se ele está correndo para pegar a melhor vaga, né? Então veja só, a lógica é diferente, a regra é diferente, porque o costume é diferente, né? Então, o costume sendo diferente, eu vou ter economias diferentes, eu vou ter sociabilidades diferentes, eu vou ter regras de convívio e coisas que fazem sentido num lugar e não fazem sentido em outro lugar. Né? Para ele, quando ele fala desse outsider, o outsider sempre vai ser um cara estrangeiro, sempre vai ser um de fora, nunca vai ser absorvido 100%, porque sempre vai ser tido como, por exemplo, aquele brasileiro. Mesmo que more há 20, 30 anos na Alemanha, mesmo que compartilhe, faça tudo igual todo mundo faz lá, ainda assim é um brasileiro que se adaptou muito bem. Né? Mesmo que não seja pejorativo, seja um reforço, uma técnica de reforço positivo, o cara que ele é trabalhador, é honesto, compartilha os nossos valores, mas é um brasileiro que fez isso. Né? Ele nunca vai ser um alemão, né? Que é igual a gente, é igual ao alemão, né? Sempre é um estrangeiro. Então, essa noção de você entender e respeitar a regra do outro, ela está na base do nosso conceito de economia. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Oikos e nomos, costume ou lei da casa, tá? Então, resulta em regra ou administração da casa ou do lar. Então, não tem o que a gente falar, pessoal, olhando para a Argentina, nossos irmãos, e fazer um julgamento se a nossa economia. A gente pode até julgar, assim, fazer um julgamento se a nossa economia é melhor ou pior que a deles. Mas dizer que eles estão errados em proceder a determinado comportamento produtivo, isso acho que é um pouco além da nossa capacidade. Seria como eu chegar na casa da pastora e mesmo vendo todo mundo tirar o sapato, entrasse de sapato na casa dela. E ela viesse falar comigo: poxa, mas por que você não tirou o sapato lá fora, como todo mundo? Eu falei: não, porque lá em casa ninguém tira o sapato, também não vou tirar aqui não. Né? Eu estou invadindo com minhas regras ou com o meu costume uma outra casa. Então é muito comum, eu acabei de comparar aí, minha casa com a casa da pastora e o Brasil com a Argentina. Né? Eu estou extrapolando essa compreensão do termo oikonomos, economia, para a nossa compreensão de lar ser um país. Né? Então, a gente compreender essa nação que compõe um determinado país, um determinado território, um limite territorial específico com um governo instituído. Então, a gente tem um Estado, esse conceito de Estados diferentes. Então, quando eu olho para um Estado diferente, um Estado vizinho ou distante que seja, esse Estado tem suas próprias regras de produção. E essas regras de produção não precisam ser idênticas às minhas. E se não forem idênticas às minhas, não quer dizer que eles sejam piores ou melhores, só quer dizer que eles são diferentes. Tá? Então, esse conceito de economia vai permear aí a casa da mãe Joana. O que seria a casa da mãe Joana? Né? Aquele lugar sem regras claras, onde todo mundo faz o que quer, onde não há uma limitação à prática, à ação. Então, na casa da mãe Joana, eu posso entrar de sapato ou sem sapato, tanto faz. Na casa da mãe Joana, eu posso entrar de camisa ou sem camisa, tanto faz.
eu posso sentar à mesa, né, e sentar na cabeceira. É casa da mãe Joana, não tem regra, né? Então, casa da mãe Joana é ruim? Depende. Depende do teu escopo de análise, né? Então, casa da mãe Joana pode ser um lugar muito bom, né? Pode ser um lugar de liberdade, pode ser um lugar de criação, né? Pode ser um lugar de interação, né? Onde tem muita regra, tem limitação de liberdade. Onde tem pouca regra, tem exacerbação de liberdade. Quando você usa a sua liberdade de qualquer forma, pode ser que você cometa um erro ou não, né? Então, a casa da mãe Joana não é porque a casa da mãe Joana que é de todo ruim. A casa da mãe Joana é ruim na nossa casa, né? Se a nossa casa não tem regras, se a nossa casa, quem quiser chegar, chega do jeito que quer, fazendo barulho ou fazendo silêncio, tanto faz porque não tem regra. Então pode ser que a gente não goste dessa leniência, dessa liberdade, né, dessa permissividade. Então o conceito de economia bebe nessa fonte, tá, pessoal? Pensem bem. Toda vez que falar economia, lembre a casa da mãe Joana. Regra da casa, tá? A casa da mãe Joana não tem regra e economia tem uma regra. É uma regra que representa o costume daquele lugar. Então, ela engloba a noção aqui embaixo, olha, a noção de como as sociedades utilizam os recursos. Olha, como as sociedades utilizam os recursos para a produção de bens com valor e a forma como é feita a distribuição desses bens entre os indivíduos. Então, tem muito a ver de como eu organizo o meu Estado, tem muito a ver como eu organizo a minha sociedade e como que esse Estado representa essa organização social. Tá? Então, a economia não tem a ver somente com dinheiro e poupança. Lembra que eu falei na aula passada? Economia não é somente poupar ou gastar bem o dinheiro, então reservar uma parte dos seus fundos para então fazer um bom uso. Não, economia não é somente isso, economia é mais do que isso. Economia é como as sociedades se organizam ao redor da produção, como a produção conduz ou induz a organização social. Isso é muito relevante, tá? Ficou alguma dúvida aí sobre esse conceito inicial de economia? Dizendo, BR, eu levar a catraca, não precisa de nada, né, Lucas? Levar a catraca com tudo. Certamente o dinheiro não ficaria em cima da catraca, isso é certo. Infelizmente, né? A gente não tem esse hábito, não é um valor que a gente construiu. Então, bora para frente. Ainda continuando no conceito de economia para Robbins, olha, vai aparecer uma palavra importantíssima aqui, escasso. Faça um print dessa tela, é importante, como a tela anterior também, ó. Tela anterior, primeira parte do conceito de economia, segunda tela, outro print, né? Pra vocês não ficarem perdidos aí no material. Economia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Olha só, não estuda dinheiro, estuda o comportamento humano, olha que maravilha. Viu só? Em relação ao dinheiro, também, mas não somente. Comportamento humano, como uma relação entre meios e fins. Quando a gente fala em meios e fins, vem logo à mente Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Né? Então, quando a gente está falando em meio, quer dizer como que a gente vai organizar o que a gente tem disponível para alcançar um determinado objetivo de maneira estratégica. Por que eu digo estratégica? De maneira racional. Quando você escolhe um objetivo e constrói todos os meios necessários para alcançar o resultado, você está agindo e pensando de maneira estratégica. Tá? Então, quando a gente associa meios aos fins, a gente está se posicionando de maneira estratégica em relação a determinado objetivo. Só que tem um recorte importante aqui que o Robbins traz em relação à economia, sendo os meios escassos. Olha só, os meios são escassos e com usos alternativos. O que é isso? Bom, eu tenho recursos disponíveis para determinada finalidade, mas eu posso aplicar esses mesmos recursos para alcançar outra finalidade. Então eu tenho, por exemplo, 1 hectare de manejo florestal, tenho madeira, né? Madeira de manejo florestal. É madeira legal que eu posso negociar, posso trabalhar essa madeira. Eu posso vender, por exemplo, para lenha, né, para lenha dos fornos que produzem telha, né, telha de cerâmica, né, telha de barro. Eles precisam de muita lenha para acender as fornalhas, para poder fazer o cozimento, a temperatura correta de cozimento da cerâmica, tá? Então, é de barro e com determinada temperatura vira cerâmica. Assim como o vaso sanitário, nossas pias de louça, né? As louças também são cerâmica. Então, eu posso pegar essa madeira e vender como lenha. Ou posso pegar essa madeira, por exemplo, e vender como celulose para compor uma pasta base que vai transformar no papel, que a gente está quase caindo em desuso, né? Agora na época da pandemia. Então, no papel. Posso
vender isso para transformar em papel, para transformar em lenha. São escolhas que eu tenho. Né? Qual é o melhor uso desses dois? Qual é o meu melhor objetivo? Quem vai pagar mais? São várias questões que vão permear minha tomada de decisões. Mas esses meios são escassos porque, dependendo do uso que eu dou para ele, posso terminar o uso e não ter condições de compartilhar para outro uso. Então, se, por exemplo, posso vender metade para fazer papel e outra metade para fazer lenha? Posso. Só que eu não posso vender tudo para fazer lenha e tudo para fazer papel. Em algum momento eu vou ter que escolher, porque esses meios são escassos. Por que ele já fala todos os meios são escassos aqui? Ele está colocando todos os meios, né? Um momentinho aqui, pessoal, rapidinho. Sim, todos os meios são escassos. Porque ele está considerando as necessidades infinitas da humanidade. Se toda necessidade infinita for consumir os recursos vão acabar, porque eles são finitos. Então, considerando a finitude dos recursos e a infinitude das demandas, dos desejos, então, das necessidades, então eu tenho aí uma discrepância entre os dois. Eu sempre vou ter, então, recursos escassos. Né? Para o conceito mais amplo de Robbins, os meios são escassos. Né? Com a forma que eu tenho para organizar a produção, para organizar o atendimento, não vai ser suficiente para sanar as necessidades. Então, eu preciso fazer uma escolha. Então, com usos alternativos é justamente isso. Eu tenho chance de fazer uma coisa ou outra coisa. Né? Ou parcialmente uma coisa junto com outra coisa. Mas não totalmente uma coisa e totalmente outra coisa. Então, eu preciso fazer escolhas. Essas escolhas elas são racionais. Está vendo aqui na continuação do conceito. Olha. A economia estuda como se usa a racionalidade para solucionar problemas como o orçamento apertado. Então, racionalidade, o comportamento humano pautado na razão de fazer uma escolha para solucionar o problema de um recurso finito diante de necessidades infinitas. Fechou? Ficou alguma dúvida aí? Show? Então vamos lá. Vamos continuar. Não esqueçam dos prints na tela para ajudar vocês aí com o material. Vou mandar esse material, mas o print vai estar associado à tua memória de hoje, né? Escolhi algumas questões, pessoal, que a gente pode classificar como questões fundamentais da economia. Estão no centro, né, do conceito de economia. E vão explicar um pouquinho para a gente sobre escassez e necessidade. Qual é a escassez? Recursos finitos. Se os recursos são finitos, mais uma vez, que eu acabei de falar, né, vou repetir, diante de necessidades infinitas, eles se tornam escassos. Tá? Então, escassez diante de necessidade. A gente vai falar um pouquinho de necessidade logo mais também. Então, aqui, uma perguntinha central para a gente entender escassez e necessidade. O que e quanto produzir? Se eu tenho recursos disponíveis, por mais escassos que sejam, eu tenho poder de escolha sobre o que vai ser feito e qual a quantidade disso. Tá? Então, isso vai o tempo todo estar orientando minha tomada de decisões em relação ao uso dos recursos. Tá? Então, vou usar recursos com base nessa pergunta, vou respondê-las e vou criar uma ação a partir dela, que é uma decisão. E aí, feita essa decisão, eu vou entender qual a necessidade que eu estou satisfazendo. Como e onde produzir tem a ver com a tecnologia disponível a ser utilizada. Parece que não tem, né? Como e onde produzir. O como, pessoal? Qual a maneira que eu vou transformar aqueles recursos? Como que eu vou organizar esses recursos? Posso transformar de uma maneira com tecnologia associada ao processo, posso transformar com baixa tecnologia, posso agregar muito valor justamente pela tecnologia que eu estou utilizando, ou posso utilizar uma tecnologia rudimentar e não agregar muito valor no meu produto. Então depende de parque industrial instalado, capacidade de transformação instalada, inovação disponível, ambiente inovador disponível. Se eu tenho um ambiente inovador onde as criações são transformadas em processo de transformação, eu tenho mais chance de agregar valor nessas transformações. Quando eu tenho um ambiente com baixa capacidade de criação, eu tenho manutenção de técnicas tradicionais, portanto, a gente pode comparar com as técnicas inovadoras como técnicas rudimentares. É ruim? Normalmente, uma técnica
inovadora, ela tem mais rendimento que uma técnica rudimentar. O que é isso? Com menos esforço eu produzo o mesmo trabalho, né, o mesmo produto, ou com o mesmo trabalho eu produzo muito mais produto, né? Então, com o mesmo esforço eu produzo muito mais produto. Então, o aumento de rendimento de uma inovação geralmente torna os conhecimentos tradicionais na transformação como obsoletos. Por exemplo, um artesão da Idade Média, que era especialista em fazer alpergatas, sandálias, faria ali uma sandália a cada 3, 4 dias, por exemplo. Lembrando que ele vai curtir o couro, ele vai cortar o couro, colocar para secar, tingir, costurar. Ele não faz uma sandália em um dia, né? Quando você vai mecanizando, vai introduzindo tecnologia nesse processo produtivo, você aumenta os ganhos, aumenta a possibilidade de replicação. Então, você aumenta a sua replicabilidade, ou seja, ganhos em escala. Então, em vez de atender um cliente a cada 3, 4 dias, ele vai atender 3, 4 clientes por dia, por exemplo, né? Colocando um mecanismo que acelere a sua produção, por exemplo, padronizando os cortes, padronizando as sandálias. Por exemplo, hoje o pessoal fala alfaiataria é caro, né? Mas por quê? Um alfaiate ele faz uma roupa sob medida, né? Ele constrói uma roupa sob medida para você e ela vai cair como uma luva porque ele vai costurar com as suas medidas. Enquanto se a gente for comprar, por exemplo, um homem for comprar um terno, a mulher for comprar um vestido, né? A gente for comprar nossas roupas em uma loja de departamento, tem muita chance de a gente sair na rua, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, e um colega seu ter uma roupa bem parecida ou igual, idêntica à sua. Por quê? Porque houve um processo de reprodução e replicabilidade daquela condição de produção para aumentar nos ganhos na frequência de produção, né? Então, se você não quer correr esse risco, você vai correr para um alfaiate, vai pagar mais caro, porque o alfaiate vai precisar ter os seus ganhos mensais, e ele, já que não ganha pela produção, ele vai ganhar por cada um que ele faz. Então, cada um que ele faz vai ser um pouquinho mais caro. Então, o como e onde produzir tem a ver com as técnicas a serem associadas à produção. O onde também, né? O onde tem a ver com qual a técnica utilizada naquele lugar para a produção. Por exemplo, a fábrica da Nike, por que está sediada na China e não no Brasil? Só um momento, pessoal. Então, voltando. O onde produzir. Por que, que a fábrica da Nike fabrica na China e no Brasil? São custos produtivos diferentes, com capacidade instalada também diferente, e relacionamento social, ou seja, regras institucionais também diferentes. Tá? Então, o como e onde produzir tem a ver com as regras institucionais e com a tecnologia disponível. Tá? Então, lógico, eu estou falando em relação ao Brasil inteiro, né? Mas se eu quero, por exemplo, dentro no mundo inteiro, mas se eu quero dentro do Brasil escolher um lugar de produção, eu vou para onde eu tenho mais capacidade instalada, maior capacidade de distribuição, né? Então, e isso afeta minhas escolhas também. Para quem produzir? Terceira perguntinha aí que vai fechar as 3 perguntas centrais da economia, né? Do conceito da economia. Para quem produzir? Qual o mercado consumidor se pretende atingir? O para quem produzir, pessoal, tem a ver com de onde eu espero que venha o dinheiro, tá? De onde eu espero que venha a remuneração pela minha transação, pela minha negociação. Então, para quem produzir também é uma pergunta essencial, porque acaba impactando o tipo de circulação em uma economia, tá? Então, como que essa economia vai girar? De onde vem esse recurso? Né? E se para quem vender, de onde vem o recurso, tá? Então, isso também precisa estar muito claro, muito bem específico, desenhado dentro desse sistema econômico de produção de decisões. Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Vamos lá. Vamos para frente, que atrás vem gente. Ok, obrigado. Então, alguns conceitos aí sobre as necessidades. Lembra que eu falei que as necessidades são ilimitadas? Né? Necessidades biológicas, por exemplo, relativo ao vestuário. Por que ela é ilimitada? Né? Enquanto a humanidade, há necessidade de vestuário.
né? A humanidade vai se repondo, vai aumentando a necessidade de vestuário, ela não se esgota, né? Então, posso calcular aqui quantas roupas uma pessoa veste por ano, produzir essas roupas todas e vender para essa pessoa para ela nunca mais precisar comprar. Mas aí ela tem filhos, né? Ela pode mudar de gosto. E aí a gente está falando, então isso não é uma necessidade, é uma vontade, é um desejo. Sim, mas tanto vontade e desejo a gente pode classificar como as necessidades, porque, por exemplo, o que é o consumo suntuário? A gente vai ver daqui a pouco. Ela está na seara do desejo do ser humano, de ter alguma coisa, ou de ter aquilo especificamente, né? E aquilo também é representativo para a condição da sua humanidade. A gente vai ver alguns conceitos. Ah, só o existencial é o básico, né? Pô, só o existencial é o básico, as marcas não teriam muito impacto na nossa decisão, né? A gente vai ver que elas têm muito impacto, sim. Por exemplo, necessidades biológicas relativas ao vestuário, alimentação, reprodução e habitação. Sociais, dadas pela vida em sociedade. Necessidades espirituais, não confundir com religiosas, tá? Não são necessidades religiosas ou da religião. São necessidades espirituais. Tem a ver com a satisfação. Aí esse que é o gancho que vai ficar para o consumo de luxo logo mais, tá? Necessidades espirituais também são necessidades para a pessoa se sentir satisfeita. Ah, eu preciso daquilo? Eu posso não precisar, mas se o meu amigo precisa, é ele que faz essa análise, né? Não cabe a mim fazer a análise. Lembra da casa da mãe Joana? Então, o camarada está fazendo análise, ele acha que ele precisa daquilo para ser feliz, né? Então, ele que corra atrás e consiga a sua métrica de felicidade. Então, necessidades espirituais têm a ver com o conhecimento, com a criação artística e também com a própria religião, tá? Então, criação artística, cara, às vezes eu olho para um quadro, olha, foi arrematado um quadro, foi recorde, né, no Brasil, uma obra de um autor brasileiro, foi arrematada por 57 milhões de reais. Eu nunca tinha se pagado tão caro por uma arte produzida por um artista brasileiro. E assim, é uma necessidade espiritual daquele camarada que pagou aquilo. Eu quero ser salvo, quero ir para o céu se eu comprar aquele quadro. Não é isso. Ele quer se sentir dono do quadro. Ele quer se sentir atendido nos seus desejos. Né? Isso é uma necessidade espiritual. Consumo de luxo tem muito a ver com necessidade espiritual. A gente vai ver como. Tem sido historicamente para diferenciar classes sociais, pois o preço dos produtos costuma ser muito elevado. Ao ser muito elevado, pessoal, principalmente em economias com alto grau de diferença, de distanciamento econômico entre as classes, né, quanto mais luxuoso, mais representante e simbólico e significativo é determinado item, determinado consumo. Né? Outro dia eu estava em São Paulo com a minha esposa, a gente parou para abastecer o carro, sem brincadeira, quando eu parei, que eu estacionei, uma Ferrari do lado, abastecendo também. Cara, esse cara está abastecendo gasolina aqui, onde eu abasteço também, é uma Ferrari ali do meu lado. Sim, não que eu tenha o desejo de ter uma Ferrari, mas, sinceramente, eu acho que eu nunca teria uma Ferrari. Eu acho. Não é? Então, aquilo é um símbolo de pertencimento para aquela pessoa. Não é? Ela tem condições de comprar a Ferrari, ela comprou a Ferrari, ela usa a Ferrari, ela abastece a Ferrari num posto comum. Né? Então, por que eu digo no posto comum? Porque ela poderia comprar num carote, né? Poderia comprar num tanque específico da Ferrari, né? E levar para andar na Ferrari somente numa pista de teste, de treino. Não, ela, em São Paulo andando de Ferrari. Então, esse consumo ele é representativo, né? Ele é um signo, né? Uma representação pelo signo. Você tem aquilo, então você pertence a determinada classe, né? Então, você tem um telefone de determinada marca, você pertence a determinada classe. Né? Você usa a roupa, por mais que não seja original, né? Então, você está manifestando o interesse de pertencer a determinada classe que você não pertence se não é original. Né? Então, tudo isso tem a ver com necessidades. É um consumo de luxo que está satisfazendo uma necessidade espiritual, por exemplo. Né? Então, mas é necessidade. Só a vontade, isso é um mero capricho, é só vontade. Né? Por exemplo, quando a gente. No Brasil, nem tanto, né? Mas a gente consome muita representação social dos Estados Unidos através dos filmes. Né? O camarada, quando vai pedir a mão da noiva em casamento, né? E dá um solitário para ela, né? Uma pedra preciosa ali, caríssima, que não tem função nenhuma prática, tem uma função social, né, para representar quanto aquela pessoa é importante para ele, a ponto dele investir determinado valor ou quantia naquele tipo de presente para ele poder marcar aquela data que é o pedido de casamento.
Então, a função é estritamente social, não é uma função orgânica, não é uma função biológica. Né? Então, isso também compõe nossos mercados, também compõe as nossas escolhas. Outras, necessidades coletivas, deriva da vida em comunidade, que só podem, na maioria das vezes, ser atendidas de forma coletiva. Não colocaram segurança, tá? Aqui eu acho que segurança é um fator talvez mais relevante que qualquer um outro desses que a gente está colocando, que é coletivo, né? Porque de alguma dimensão, tanto a transporte, habitação, saúde e educação podem ser na esfera individual, mas o material está trazendo para vocês transporte, habitação e saúde enquanto necessidade coletiva no formato brasileiro. Qual é o formato brasileiro? Saúde é pública, educação é pública, habitação também é questão pública, transporte coletivo também é questão pública. Né? Então, essas necessidades coletivas estão postas aí e elas nascem com uma demanda coletiva, não nascem com uma demanda individual. Né? Você não tem ônibus para atender à vontade de uma pessoa, você tem ônibus para atender à vontade e necessidade de uma coletividade. Tá? Então, é nesse sentido aí que está trazendo habitação, saúde e educação. Show de bola? Então, tudo isso é necessidade. Não sei nem o que é isso. Under Armour, Vinícius, não sei nem o que significa isso. Para tu ver. Eu sei que é Dudalina, por exemplo. Né? Outro dia eu entrei na loja, comprei não, né? Entrei na loja Dudalina e vi lá uma camisa bonita, realmente, a camisa. Eu ainda experimentei, ficou muito boa em mim. Mas a camisa custava 850, 900 reais. Eu não tive coragem de comprar a camisa. Eu já presenteei a minha esposa com a camisa Dudalina, mas nunca comprei para mim. Aí quando foi no Natal, a minha irmã, no ano passado, a minha irmã comprou uma Dudalina para mim. Rapaz, eu me senti tão especial. Como é que pode, né? Eu não tenho coragem de comprar para mim, não gosto desse tipo de consumo. Não, assim, isso é o meu valor, tá? Por favor, não estou julgando. Isso é para mim. Né? Não é a minha praia, mas mesmo assim, eu me senti presenteado, né? Valorizado com aquela camisa. Né? Esportiva, né? Pois é. Então, esse tipo de consumo não é somente trejeitos ou então mimos, né? Não, isso tem um valor de mercado muito relevante e tem uma posição de marketing também que é executada e operada de uma forma bem interessante, tá? Então, isso está compondo e está também sendo um quesito quando a gente vai organizar nossas decisões em relação aos recursos disponíveis. Posso usar ouro, por exemplo, para fazer componentes digitais eletrônicos, que vão precisar de uma transmissão com qualidade, né? Ou posso utilizar para fazer um anel. Né? Com esse anel, com a minha aliança aqui, que está no meu dedo agora, né? Com a minha aliança, posso derreter e fazer não sei quantos componentes, que usa muito, muito mais para fazer uma aliança, uma joia, do que para fazer um componente eletrônico. Então, são escolhas que a gente coloca disponíveis diante da gente. Né? E a gente usa conforme determinada estratégia. Então, isso é racional, isso não é irracional, tá? Então, as nossas necessidades são atendidas através da produção de bens e serviços. Então, uma coisa bem específica na separação entre bens e serviços. Mais uma vez, ambos compõem a produção, tá? Ambos são produtos, olha só, né? Ambos são produtos, tá? Você está acostumado a falar em produto como um objeto, né? Mas até tá bem aqui, ó. Bens são produtos que têm forma física, né? Eu diria, serviços são produtos que não têm forma física, tá? Então, bens e produtos. Um tem forma física, é tangível, o bem, tá? Está associado a uma forma física, então ele pode ser medido, pode ser pesado, né? Tem uma série de métricas que dão controle de qualidade desse determinado produto. Tá? São os bens. Serviços não tem forma física, a gente chama no marketing de intangibilidade. Na hora da venda, de promover uma venda de serviços, eu tenho técnicas bem diferentes de produzir vendas de bens. É engraçado. Outro dia não, faz muito tempo. Estava com a minha irmã no shopping em Belém, e aí a mulher chamou, olha aqui, olha como acho que era um hidratante, alguma coisa assim, olha como ele é consistente. A gente vira de cabeça para baixo, ele não derrama. Ela foi demonstrar que a forma física tinha uma característica específica. Quando ela virou o pote, derramou, gastou tudinho lá no chão do shopping, na mão dela, ficou toda sem jeito, e a minha irmã riu demais, eu não consigo esquecer isso, né? Então, tem forma física, pode ser demonstrado. E só que essa demonstração saiu pela culatra, né? Você pode fazer um test drive, por exemplo, né? Você pode usar.
um sapato em conteste de quanto você põe no pé para saber se o sapato é bom ou não, né? Colocou se ele é confortável ou não. Colocou no pé, né, você sabe se ele é confortável, se ele vai te causar um calo, por exemplo, no uso prolongado. Não sei como mulheres usam, né? Minha esposa usa salto de 15, 17 centímetros, negócio horrível. E ela, ontem mesmo estava reclamando de dor no pé. Eu digo, claro, mãe, esse negócio não é confortável, isso não é de Deus, não. Como é que vai usar uma coisa que vai te ferir, né? Então, com certeza, quando ela comprou, quando ela colocou no pé, ela entendeu que o negócio já não ia render muito bem. Às vezes a gente se engana, né? Mas a forma física ela é mensurável, a gente pode experimentar. Já os serviços, eles não têm forma física. O processo de venda e consumo deles é ligeiramente diferente. Né? Eu preciso de testemunhas, preciso de pessoas que usaram aquele serviço e falam em favor ou contra aquele serviço. Avaliam de maneira positiva ou negativa. Então, os serviços, eles não têm forma física. Tem um desafio aí também, né? Mas eles não deixam de ser produto e não deixam de satisfazer as necessidades. Então, quando a gente vai produzir, por exemplo, eu tenho 30 professores. Como que eu vou colocar esses 30 professores para ministrar aulas, então para distribuir conteúdo? Quantos deles vão ser palestrantes? Quantos deles vão ser pesquisadores? Então, eu posso distribuir os recursos de serviço em formatos diferentes. Eu estou falando de professores também aqui, ó. Enquanto bens têm forma física, e alguns exemplos são ferro, automóvel, sapato, serviços não têm forma física, e um deles, e os exemplos são consulta médica, serviço de um eletricista e uma aula de professor. Então, dependendo de como eu organizo meus meios de produção, como eu organizo esses agentes produtivos, eu também posso ter distribuição e produção de serviços também ligeiramente diferentes. Tá? Não somente bens, que têm característica física, mas os serviços também. Lembrando que a produção completa provém de 3 setores, tá? Setor primário, secundário e terciário. No primário, a gente tem tudo que for da agricultura, né? Tudo que for produzido, que tiver origem no verde. Agro é pop, agro é tudo, né? Plantios, manejo florestais, tudo que vier da agricultura, né? São considerados produtos primários também, tá? Estão no setor primário dentro de uma economia. Pecuária, que ainda é setor primário também. Produção de animais, né? Então, eu produzo animais, manejo animais para que eu tenha alimento, para que eu tenha vestuário, né? Então, tudo é pecuária. Então, ambos, tanto agricultura quanto pecuária, compõem o setor primário. Show? Setor secundário é a indústria. Tudo que eu transformo, né? Eu pego os insumos, transformo em produtos ou subprodutos e vendo ou revendo para outra empresa. Então, eles estão no setor secundário, indústria. No setor terciário, eu tenho comércio e serviço. Comércio e serviço, pessoal, apesar de não ser medido, como eu acabei de mostrar para vocês, como os bens, eles também geram riqueza, eles também geram produto. O produto interno bruto, por exemplo, ele é a soma também do que é gerado no comércio e no serviço, junto com o que é gerado no setor primário e secundário, tá? Então, quando eu tenho o PIB, que é o PIB, Produto Interno Bruto, tudo que é produzido a preço corrente em determinado país, produzido. Então, eu tenho serviços que compõem e comércio também gerando riqueza. Fechou? Alguma dúvida aí, pessoal? Paz, ninguém tem dúvida nessa turma, é boa. Ou ruim, né? Não sei, vamos ver. Quero crer que é boa. Então tá, setor primário, secundário e terciário. Recursos naturais. A gente falou de recursos e agora está falando de recursos naturais, um recorte, né? Pode ser divididos como o conjunto de riquezas naturais em estado bruto. Olha, dica, estado bruto de um país, né? É, portanto, tudo que a natureza fornece e dá de suporte à vida humana na Terra, como terra, água, ar, minerais, florestas, peixes e demais recursos marinhos, flora, fauna, o clima. Nem todo mundo lembra que o clima também é um recurso natural disponível. Não adianta, por exemplo, eu querer plantar açaí numa área seca, né? Seria uma planta de várzea, uma planta de onde eu tenho charco em determinado período do tempo, do ano, e que eu tenho uma alta safra ali naquele momento. Então, tem algumas culturas que são replicáveis em biotas, em climas diferentes, mas tem alguns que são muito sensíveis. Comprei uma árvorezinha ontem aqui para casa, uma natural, né, para enfeitar no negócio de Natal, e
eu tenho medo e receio de como cuidar dela, porque eu sei que ela não é daqui. Sei que essa planta não é daqui, ela não é tão resistente. Eu preciso entender se ela precisa de sol, quanto tempo. Eu falei para minha esposa, dá uma olhadinha aí e vê quais são os cuidados básicos. Né? E a gente vai fazer isso juntos. Então, o clima também é essencial e é um recurso natural. Normalmente, recursos naturais são classificados divididos entre renováveis e não renováveis. Alguém sabe dar um exemplo de um recurso natural não renovável? Fácil é assim. Cadê o povo da turma? Temos 18 na sala. A Alessandra, Alessandra Alberto. Vou deixar para a primeira parte da turma aqui. Alessandra, Alisson, Ana Santos, Bruno. Só colocou no chat, né? Pessoal covarde. Thaís Guedes colocou petróleo, justamente. Petróleo é um dos principais exemplos de recurso natural não renovável. Não é um recurso natural, está disponível na economia, está disponível no meio ambiente, de maneira bruta. A gente pode usar, pode não usar. A gente escolheu usar de uma forma bem agressiva. Por que ele é classificado como não renovável? Um recurso natural é classificado como não renovável quando ele tem um tempo de reposição mais longo que uma geração. Você sabia, Edmilson, que você é petróleo? Você é petróleo, você é valioso. Você encheria um barril. Vinícius, sabia, Vinícius, goleiro, né? Você sabia que você é petróleo? Pois é, geologia, né? Galera de geologia aí deve saber que é petróleo. Uau! O que é petróleo, pessoal? Matéria orgânica, né? Em decomposição ou decomposta. Nós somos petróleo em um tempo diferente. Daqui a milhares de anos, nós seremos petróleo nesse estado que a gente conhece o petróleo hoje. Né? Não importa se você vai ser cremado, enterrado vivo, você vai se transformar em matéria orgânica. Você é matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica vai entrar em decomposição. E essa decomposição em determinada temperatura e pressão se transforma justamente no petróleo. Né? E a gente consome hoje o petróleo, o pessoal diz que é o nosso combustível fóssil, né? Por isso que chama fóssil, tá? Tem essa origem orgânica. E a gente refina esse material e vai transformar em óleo diesel, gasolina, componente do álcool, né? Sempre em combustível para as máquinas. E a gente usa esse recurso não é reposto no mesmo tempo. A gente está usando muito mais petróleo do que está gerando petróleo novo. Né? Então, por isso que a gente diz que ele é não renovável. A gente tira a capacidade das próximas gerações de tomar as decisões em relação ao petróleo como nós estamos tomando. Né? Então, essa ruptura, essa quebra entre gerações de possibilidade de escolhas que diz se um item ou de determinado recurso natural é ou não é renovável. E nós temos também recursos renováveis. Alguém fala em um recurso renovável? Está renovando o petróleo, né? Aos poucos. Luz solar renovável, energia solar, né? Colocou ali aquele ano. Ok. Né? Água também, vocês sabiam que água é renovável? A gente tem a capacidade de reposição da água no meio ambiente a ponto de não gerar impactos para as próximas gerações. Né? Então a gente pode tomar decisões e manter o mesmo nível de água, por exemplo, energia eólica, energia solar, né? São exemplos de recursos naturais que estão disponíveis hoje, que ao serem utilizados não se esgotam ou não impacta a possibilidade de outras gerações fazerem as mesmas escolhas que nós fazemos hoje. Não é o caso do petróleo, né? Lá na frente, o petróleo vai acabar, a gente não vai ter mais, as próximas gerações não vão ter condições de tomar as mesmas decisões que nós tomamos. Por exemplo, construir uma matriz energética toda pautada na energia de origem fóssil, né? Então, hoje a gente não consegue colocar esse combustível fóssil para funcionar eternamente. Né? Em algum momento a gente vai precisar substituir. A gente já tem alguns caminhos para isso, né? A Tesla é uma das marcas que está investindo bastante e que já está procurando substituir plenamente o uso do combustível fóssil. Então,
Recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? Tem a ver com tempo de reposição, impacta ou não impacta na transferência de conhecimento e de opções para as próximas gerações. Ok? Estou aqui para a próxima aula, mas eu quero fechar com esses fluxos. São 2 fluxos aí, tá? Eu estou introduzindo, pessoal, coisa que a gente vai falar na aula que vem, tá? São agentes econômicos e o sistema econômico. Funcionamentos de um fluxo circular. Esse fluxo circular quer dizer o quê, pessoal? Que ele inicia e termina no mesmo ponto, tá? Então, a gente tem condições de fazer um fluxo ininterrupto, por exemplo, quando a gente tem um fluxo circular. É o caso dessa proposta aí, tá? Só que nós temos o fluxo monetário e o fluxo real. Sem entrar no mérito delas, como que as famílias se relacionam com as empresas em um sistema econômico, tá? Então, nesse sistema econômico, famílias e empresas se relacionam e trocam informações e produtos entre elas no mercado de produtos e no mercado de fatores de produção, tá bom? Então, tanto o mercado de produtos quanto o fator de produção são o espaço de troca entre famílias e empresas. A gente vai ver que nós temos outros agentes econômicos disponíveis, como o resto do mundo e governo. Está olhando um fluxo circular simples fechado. Então, no fluxo circular simples fechado, só temos famílias e empresas. No fluxo circular complexo, a gente tem o governo. No fluxo circular complexo e aberto, a gente tem governo e resto do mundo. Nós vamos entender cada um desses agentes, a função de cada um e como que eles organizam esses fluxos, tá bom? Mas é coisa para a próxima aula, prometo a vocês. Tudo certo por hoje? Ficou alguma dúvida? Então, só para deixar bem claro aqui, para a próxima aula, fluxo circular. Fluxo circular. Então, quando eu perguntar na aula que vem, pessoal, o que a gente vai estudar hoje? A galera já sabe, fluxo circular, né? Então, para a gente não perder o nosso ritmo, eu estou construindo um material, vou deixar esse material que estou usando de base, já falei na outra disciplina também, eu vou deixar para vocês também, tá? Para vocês construírem um bom conjunto de material disponível, tá? Então, vou colocar disponível para vocês também. Mas o material que eu estou fazendo ele é mais fluido, mais leve, mais fácil de ler. Ele é um link, ele reproduz uma página de internet. Acho que vai ficar mais interessante a gente distribuir nosso material e conceitos por lá. Mas eu já vou abastecendo vocês também com esse material mais tradicional, que é o slide, tá bom? Mas por hoje, fechamos por aqui. Quando eu escrevo chamada, os alunos escrevem presente, tá? Somente presente. Matemática financeira, o Vinícius perguntou. Deixa o pessoal respondendo presente aí, Vinícius, enquanto eu vou falando, tá? Deve ser sobre o exercício, né? Aquele trabalho da Selic. Não precisa ser nada muito específico, tá, e Vinícius? Se você puder tirar essa dúvida com a turma depois, eu só quero que estude a taxa Selic 5 anos. Uma busca na internet vai te dar um retorno bom, tá? Qual é o movimento da taxa Selic? Ela aumentou ou ela diminuiu? Né? Ela diminuindo ou aumentando, lembrando eu estou falando, pessoal, desculpa, estou invadindo a turma de introdução à economia, né? Mas é a pessoa de matemática financeira. A taxa Selic aumentou ou diminuiu, seria um bom momento de eu fazer um financiamento, né? Ou de colocar o dinheiro para investimento, tá? Só isso. Então, não precisa de muita... Como é que eu sei disso, professor? Eu quero justamente ver como vem a resposta de vocês. Quero que as dúvidas apareçam para a próxima aula. Pois é, diminuiu bastante. Então, você que acompanha a taxa Selic já sabe que ela diminuiu. Agora, o que a gente faz com isso? É hora de investir ou é hora de comprar um financiamento, por exemplo? Né? Então, é isso que eu quero que você responda. E as dúvidas que elas venham para a aula, tá? Eu estou recebendo no e-mail o material de alguns colegas de vocês, lá da matemática financeira, eu já vou dando retorno para eles também, mas eu quero, durante a aula, debater sobre as respostas de vocês, tá? Isso que eu quero fazer também. Professor, no Diga. caso, a gente não precisa tabelar tudo, né? Apenas fazer uma comparação e responder lá a pergunta que o senhor fez. Tu também é aluno lá da matemática financeira, é? Isso. Não, não precisa tabelar tudo. Eu só quero que você
manipule o material e saiba se caiu de onde até onde. Não precisa colocar a data mês a mês, por exemplo. Entendeu? Só para ficar claro assim que você acessou o material certo, que você entendeu que a taxa Selic ou aumentou ou diminuiu, que o Vinícius acabou de dar o spoiler aí, né? Diminuiu bastante. Só para que você entenda esse movimento de queda, ou de aumento, é queda, né, no caso, e fale qual é o bom momento para fazer agora, a partir dessa compreensão. Entendeu? Tá Então não certo, precisa professor. Obrigado. fazer mês a mês, não. Então, povo de introdução à economia, já escreveu presente lá, né? Caminho do feio, por onde veio. Vamos pegar o beco? Então, bora pra frente, que atrás vem gente, tem mais coisa pra gente fazer por aí. Tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração de vocês, boa semana. A gente tem um período de pausa aí, né, no nossas relações. E a primeira semana de junho, de janeiro a gente retorna, não é isso? Vinícius, me ajuda aí no calendário, né? Temos aula até o dia 23, né? E na primeira semana de janeiro a gente retoma as atividades, não é isso? Então depois a gente dá uma olhadinha lá, mas creio que é isso mesmo. Então, feliz ano novo para vocês, feliz Natal nessa semana. Um grande abraço a todos. Logo, logo a gente retoma por aqui, tá? Tchau.